Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Francisco, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje nós vamos começar, o nosso movimento aqui de oração por algumas causas que Deus tem colocado no meu coração e me direcionado. E eu quero te convidar a participar desse movimento de oração, onde nós vamos orar, já deixa eu expor aqui. Nós vamos orar pela igreja brasileira, pelo nosso país, e também vamos orar depois pela sua vida, né? Coloque a sua causa, o seu pedido de oração, escreva aí nos comentários que essa oração, né, esse vídeo será dividido em 3 etapas, onde nós vamos orar pela igreja, pela nação e por você. Só que em cada uma desses temas de oração nós teremos uma direção específica. E quanto a você, Deus me direcionou a orar por causas impossíveis. Mas antes de nós começarmos a oração, esse é o primeiro vídeo desse movimento de oração que nós vamos iniciar, e eu preciso explicar para você como vai funcionar, né? Nos próximos vídeos as coisas funcionarão de forma mais direta, mas eu preciso explicar. Então vamos lá. Pela igreja nós vamos estar orando dentro daquela palavra que Deus tem me direcionado, né? Tem uma playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo para você acessar, onde Deus nos traz uma palavra, onde Ele diz que está começando algo novo no nosso país, uma promessa muito liberada para os nossos pais, né? De um avivamento nesse país. Algo está começando e nós precisamos entrar nesse espírito dessa movimentação. E ali nessa playlist você vai encontrar essa palavra, você vai encontrar o alerta de Deus, você vai encontrar algo que Deus está fazendo neste tempo. Então depois, se você é novo aqui no canal, vai lá, assiste essa playlist para você não ficar perdido quando nós falarmos sobre algumas coisas. Depois nós vamos orar pelo país, pelo Brasil, né? Então, deixa eu voltar. A igreja, o tema será: algo grande será liberado, amém? Pela nação, Deus está no controle. E nos comentários o tema serão as causas impossíveis, amém? E eu quero dizer para você também que provavelmente eu vou deixar uma bandeira do Brasil no fundo, e que essa bandeira do Brasil não tem nada a ver com política, nada a ver com política. Ela representa o alvo da nossa oração, que é o povo brasileiro, que é a igreja brasileira e que é você, né, que é brasileiro, que está no Brasil, amém? Ou não, ou fora também, mas você que é brasileiro, simplesmente isso. Não tem nada a ver com política, apesar de nós orarmos também pelas nossas autoridades. Depois também quero dizer para você que a nossa oração ela vai ter um caráter de intercessão, e por isso é necessário nós entendermos algumas coisas, né? O que é uma oração de intercessão? Quando é uma oração, né, onde nós nos colocamos no lugar do outro diante de Deus. E um grande exemplo que eu quero compartilhar é que como se fosse uma oração onde você é movido também pela empatia. E eu, particularmente, aprendi a ter empatia durante o meu período de depressão. Aprendi a ter empatia quando eu comecei, né, a tentar, ou fui tentado a procurar formas e maneiras de suprimir a dor que eu estava sentindo. E nesse momento Deus me disse: viu? Por isso que muitos caem no alcoolismo, por isso que muitos ficam viciados em remédio, por isso que muitos praticam muitas outras coisas, porque eles encontram nessas situações, nessas práticas, um alívio para a dor. Porém, eu não tive apenas esse conhecimento teórico, que é uma coisa, né? Eu vivi isso, eu senti essa dor, eu senti essa necessidade de abafar, de suprimir essa dor né, de alguma forma. Então isso desenvolve em nós a empatia. E através da empatia, né, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, e isso desenvolve em nós também essa habilidade, esse desejo, né, essa sabedoria durante a oração de intercessão, onde nós nos colocamos no lugar do outro, amém? Então, para a igreja, quando nós formos orar pela igreja, nós vamos usar como base o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14, que diz:
Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças que dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, nesta oração, quando nós começarmos a orar pela igreja, né, muitos podem pensar, porque nós vamos expor as mazelas de muitas coisas, e muitos podem pensar: nossa, mas ele só fala mal, só isso, só aquilo. Mas durante uma oração de intercessão, não tem como eu vir aqui diante de Deus e ficar: Deus, a igreja faz obras boas, a igreja faz, né, caridade, isso, aquilo, porque nós seremos e soaremos como um fariseu, que só fica diante de Deus contando as coisas boas. Mas essa oração tem um teor, né, onde nós queremos orar pela igreja e acreditamos que algo novo está descendo, e para receber isso é necessário um espírito de arrependimento. E quando entramos nesse espírito de arrependimento, nós nos humilhamos, expomos as nossas mazelas e pedimos perdão. Então, neste caráter também de intercessão, não significa que tudo que eu estou orando aqui eu pratico, eu vivo, mas é como, né, se eu tomasse uma capa para mim, né, e intercedesse. Isso é intercessão, amém? E também pela nação, o título vai ser, né, Deus está no controle, e nós vamos usar como base primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 8, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Tá vendo? Para Deus isso é bom e aceitável. Ou seja, que nós estejamos orando pelas nossas autoridades, pelos reis, né? Pelos aqueles que estão investidos em autoridade, para que nós venhamos ter uma vida mansa, com toda piedade e respeito, ou seja, ter uma vida quieta, sossegada, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na verdade e na fé. Então, aí ele termina: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. E terminamos aqui essa parte onde ele instrui sobre a oração. Então nós vamos, né, orar, praticar essa palavra, orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades, por todos esses conflitos que têm mexido com a sua cabeça, que tem te deixado aí preocupado. Muitos que estarão aí assistindo esses vídeos estão preocupados, né, com esse cenário que nós estamos vivendo. E Paulo nos exorta a orar para essas pessoas que estão em evidência, que têm esses cargos de autoridade. Mas saiba, Deus está no controle. Essas pessoas só estão ali porque Deus permitiu e Deus está no controle. E também nós vamos orar pelas causas impossíveis. E aí, versículos sobre fé não faltam, né? Mas eu usaria um de Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então você, né? Você está vindo aqui, vai expor, vai escrever nos comentários a sua causa impossível. Então escreva e ore
né? Tenha fé que Deus vai responder, que Deus vai te direcionar. Não ponha sua fé em mim. Também quero te dizer, né, que eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não tenho cargo nenhum em igreja nenhuma. Eu estou, né, frequentando, sou recém-chegado agora numa igreja, mas não tenho cargo, não tenho vontade de mim mesmo de ter cargo nenhum, nunca tive, né? E se eu vier algum dia ter, é por direção de Deus, porque eu tenho aprendido que eu tenho que estar no lugar que Deus quer que eu esteja, independente do que eu penso ou imagino. É isso que deve nortear a minha vida. Mas eu estou falando isso para que você não precisa me chamar de pastor nem de nada, só me chama de irmão, irmão Francisco. E isso é interessante falar para que você não venha aqui pensando, né, a oração do pastor, porque ele é pastor, vai ter efeito na minha vida, porque ele tem poder, ele tem autoridade. Não. Coloque a sua fé em Jesus. Ele, como nós lemos ali, é o único mediador entre nós e Deus. O poder não está em mim, o poder está em Jesus. Coloque sua fé em Jesus, não coloque sua fé em homens, em que tem títulos e cargos. Coloque a sua fé sobre Cristo, sobre Deus, que está acima de homens que têm títulos e cargos e que pode mover homens que têm títulos e cargos para fazer chegar ou gerar um favor na sua vida. Amém? Então, pense nisso. Então, aqui eu termino nessa introdução, 11 minutos, mas é necessário, repetindo, né? É o primeiro vídeo onde nós vamos estar orando, então só estou introduzindo o caráter de tudo que nós vamos fazer. Os próximos vídeos vão ser mais direto ao ponto. Amém? Então, eu quero te deixar uma palavra, irmão, antes da gente começar a orar, né? Você que tem aí estado e se encontrado ansioso, aflito com seus problemas, com as suas dificuldades, com a falta de solução aparente, você se encontra num beco sem saída, né? Para a sua vida, você olha para o cenário global, nacional, e você também vê as coisas piorando. Eu quero te dizer que Deus, né? Ele tem um padrão. Na verdade, Deus tem um padrão que nós podemos encontrar em várias situações que ele age, ou para cada situação, né? Não quer dizer que Deus age apenas dessa maneira, mas ele revela padrões que nós podemos identificar e é uma maneira dele se revelar para nós e gerar em nós um descanso. E um padrão é que antes da bênção, meu irmão, sempre vai vir uma tempestade, ou quase sempre vai vir uma tempestade. Então, se você está no meio da tempestade, se você está vendo essa tempestade que nós estamos presenciando no nosso país, é porque tem uma grande bênção, isso é um padrão de Deus, né? Antes do povo de Israel sair do Egito, eles tiveram que enfrentar uma grande luta, um confronto com o faraó, para acessar a terra prometida, ou seja, para ser liberto primeiro, não foi nem para acessar a terra prometida, né? Ou seja, para receber a bênção da liberdade, para romper com a escravidão, eles tiveram que enfrentar o faraó. E na verdade quem enfrentou foi Deus, mas eles foram afetados, porque a pressão sobre eles aumentou. Eles receberam uma palavra de Deus de liberdade, mas o que eles viram antes da liberdade foi a opressão aumentar, ou seja, a tempestade aumentou, a intensidade do problema aumentou. Esse é um padrão de Deus. Você vai ver isso para Davi também. Ele recebeu uma promessa que ele seria rei, mas até ele chegar à bênção, ele foi, né, trabalhado por Deus, ele enfrentou tempestades. E eu poderia aqui continuar citando vários outros exemplos. Então, esse é um padrão de Deus. Antes de você receber a sua bênção, você vai passar por uma tempestade. Então não desista se você está enfrentando uma tempestade, uma dificuldade. Este é um padrão de Deus. E durante este período, Deus está te preparando para receber a sua bênção, para receber aquilo que Ele tem para você. O que você tem que fazer agora é manter a fé e ficar firme. Às vezes a gente pode falar 1000 coisas aqui, mas o que às vezes nós precisamos nos concentrar em ficar firmes. Só isso, às vezes é o que basta para nós, ficar firmes. Não virão grandes explicações agora. O que Deus quer é que você se mantenha firme. As explicações, fique tranquilo que virão depois, porque Deus vai abrir o caminho, você vai entender o porquê você está nessa luta, enfrentando essa batalha. Então não desanime.
É um padrão de Deus trabalhar assim. Se contente com isso. Se contenha, né? Se contenha não é a palavra que eu queria usar, mas entenda isso. Essa é a palavra, entenda isso. Este é um padrão, é uma forma de Deus trabalhar. Amém? Então nós vamos começar orando agora, né? Pela igreja, e nós vamos dividir essa oração e nós vamos crer, nós estamos crendo num grande avivamento aqui para a igreja, uma grande movimentação de Deus para a igreja brasileira. Se você olhar, né, superficialmente, você vai ver muita coisa que aparentemente não nos leva a isso, mas é o padrão de Deus, né? Às vezes deixar o caldo aparentemente dar uma entornada ali. E nós precisamos começar com arrependimento, nos arrependendo, né? Vamos colocar aqui a nossa capa agora de igreja brasileira, não é verdade? E vamos nos arrepender diante de Deus, ainda que nós não tenhamos praticado as coisas que nós vamos pedir perdão aqui, nós nos colocamos como intercessores, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Muitos de fora olham para nós e veem em nós talvez não o que nós estamos praticando diretamente, mas o que outros estão praticando diretamente. Então, vamos nos colocar nesse lugar, vamos pedir perdão. Foi isso que Jesus fez, ele não tinha culpa de nada, ele não pecou, ele não praticou o que nós praticamos, mas ele veio aqui, tomou o nosso lugar, e enquanto estava sendo pregado na cruz, ele ainda pediu: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então é isso que nós vamos pedir, perdão. Também nós vamos orar pelo avivamento, para que haja o corte na videira que representa o corpo de Cristo e para que haja poda. É difícil orar por isso, mas nós precisamos, porque nós individualmente somos cortados e podados, não é verdade? Então que Deus corte, que Deus pode, para que a videira, para que o corpo de Cristo aqui no Brasil flua sem impedimento algum, para que o Espírito Santo, que é representado por esse líquido, né, que flui dentro da árvore, por essa seiva que flui dentro das plantas, né, tenha liberdade para fluir, chegar nos seus ramos e assim produzir mais frutos. Então nós vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como intercessores pela igreja brasileira. E nós queríamos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados como igreja brasileira. Nós temos pecado contra o Senhor, nós temos pecado contra os nossos semelhantes, nós temos permitido pecados gravíssimos no nosso meio, Senhor. E queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Nos perdoa pela omissão, Senhor. Senhor, líderes, Pai, nós, né? Nós, liderança, nós líderes, Senhor, que muitas das vezes por medo de perder o status, perder o poder, perder o dinheiro, nós temos deixado, Senhor, passar batido debaixo dos nossos olhos, Senhor, crimes, não pecados, Senhor, mas crimes contra crianças, crimes contra mulheres, crimes de roubos, crimes de assédio moral, e nós queremos te pedir perdão. Queremos confessar o nosso pecado, né? Queremos te pedir perdão por isso. Queremos te pedir perdão, Senhor, por estarmos amando, Senhor, mais o ouro do que o Senhor, por estarmos amando mais o dinheiro do que o Senhor, o status do que o Senhor, os acessos, não é verdade que o status, que o dinheiro, que os recursos nos dão nesta sociedade, Senhor, para fazermos aquilo que não imaginamos um dia poder fazer. Nos perdoe, Senhor, por isso. E é interessante orar isso publicamente, porque o mundo olha para nós, o mundo, a sociedade olha para nós e espera algo de nós que nós muitas das vezes não estamos fazendo. Senhor, nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, por sermos hipócritas, por sermos, muitas das vezes, né, Senhor, essa é a palavra,
nojentos, como João Batista disse, raça de víboras. Nós somos assim muitas das vezes, Senhor. Nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores. Nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nós só estamos aqui podendo fazer essa oração por causa de Jesus Cristo. Ele, Senhor, é perfeito. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele, Jesus, o Senhor Jesus derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser igreja, Senhor. Oh, Jesus, quero te pedir perdão pela nossa hipocrisia, quero te pedir perdão pela nossa soberba. Muitas das vezes nos achamos melhores do que os outros, Senhor. Oh, Jesus, eu quero te pedir perdão, não pelos conflitos que temos tido com determinados grupos, Senhor, da sociedade, não por causa da exposição da nossa fé e daquilo que acreditamos, mas por causa da nossa hipocrisia e por causa das nossas más atitudes, porque para eles nós falamos, né, o que devemos ser e que devemos isso e devemos aquilo, mas nós não praticamos muitas das vezes isso. E eu quero te pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Eu não tenho, eu quero pedir perdão para você que é homossexual. Nós temos uma crença de que determinadas práticas são pecado, não é verdade? Mas eu quero te pedir perdão, porque muitas das vezes parece que, do jeito que nós falamos, parece que Deus te odeia, parece que Deus não te ama, e a verdade é que Deus te ama. Ele odeia o pecado, assim como Ele odeia o pecado que nós temos praticado, de sermos hipócritas, de sermos soberbos e arrogantes. Deus odeia isso também, mas Ele nos ama. E Ele também te ama. Então eu quero te pedir perdão pelo uso incorreto das nossas palavras muitas das vezes. E eu repito, não pela exposição da nossa fé, porque vivemos no estado laico e nós podemos expor isso. Mas eu quero te pedir perdão por muitas das vezes o nosso olhar arrogante, soberbo, não é verdade? A maneira como nós olhamos para vocês. Eu quero te pedir, me perdoe em nome de Jesus, você que é homossexual ou você que é ateu, não é verdade? Nós temos nossas diferenças, mas somos dois comedores de arroz e feijão. Eu não sou melhor do que você. Eu só acredito em algo que você não acredita e você também não acredita, né, naquilo que eu acredito. Mas eu quero te pedir perdão se de alguma forma eu tenho sido soberbo diante de você. Se você olha para mim e vê hipocrisia, porque quando você olha para o meu meio, você não vê amor, você vê divisão, você vê grandes falhas que bloqueiam você de acreditar que isso aqui é verdade. Então eu quero te pedir perdão por essa confusão que nós temos causado, por essa confusão que você tem visto no nosso meio. Jesus te ama, nos perdoe, tenha misericórdia também, né? Assim como Deus tem de todos nós, que é o que nós acreditamos. Nós não somos nada, o nosso Deus é que é tudo. Se você de algum setor da sociedade, né, também de alguma crença diferente da nossa, se sentiu alguma vez ofendido, não pela exposição do que acreditamos, mas pela maneira como nós expomos, né, de uma forma arrogante, hipócrita, soberba, nojenta, nos perdoe em nome de Jesus, porque nós somos imperfeitos. O nosso Deus é que é perfeito. Jesus é que é perfeito. Nós somos imperfeitos. Eu também, que estou aqui orando, posso vir a falhar com você. Posso algum dia aqui ser arrogante, mas de antemão, me perdoe se alguma vez eu for arrogante com alguns de vocês. Se eu soar arrogante também com alguns de vocês, me perdoe em nome de Jesus. Sociedade brasileira, nos perdoe em nome de Jesus pela nossa hipocrisia, pela nossa arrogância, pela nossa insensatez. Nos perdoe em nome de Jesus. E eu repito, eu não estou pedindo perdão por ser cristão, eu estou pedindo perdão por aquilo que eu acredito, mas eu estou pedindo perdão pela minha hipocrisia, pela forma como muitas vezes eu exponho a minha fé, como eu exponho as coisas. Estou pedindo perdão pelos meus erros, não pelos meus acertos, mas pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados.
porque muitas vezes eu sou como um fariseu, arrogante, soberbo, e é isso, Jesus. Eu exponho, Jesus, como igreja brasileira, diante do Senhor, diante da sociedade, diante dos homens, os meus pecados, Senhor. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia e nos aviva, Senhor, assim como eu estou expondo publicamente os meus pecados, me aviva, Senhor. Aviva a tua igreja também publicamente. Que as pessoas possam ver suas mãos poderosas agindo, que as suas mãos possam, que a sociedade possa ver o seu poder se manifestando, que haja conversão genuína de vida, Senhor. Que não haja conversão como se pessoas estivessem ingressando num clube, mas que haja algo genuíno no nosso meio, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha destronar do nosso meio o bezerro de ouro que foi colocado no altar da igreja. O Senhor disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós deixamos, Senhor, César estar no altar de Deus. E nós pedimos, remove César do altar de Deus. Remove o bezerro de ouro do nosso meio. Retira o espírito de engano do nosso meio. Em nome de Jesus, sobre a igreja dessa nação, remove o bezerro de ouro, remove o espírito de engano, remove a idolatria, remove o pecado, Senhor, os crimes que são cometidos, Senhor. Essa oração, né, Senhor, ela é tão perigosa, né, porque muitos pensam que o Senhor não age, e o Senhor age. Muitos têm que entender isso, né? Muitas vezes nessa correria da vida nós não temos a noção do que o Senhor faz, meu Deus. E eu peço, Pai, misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia da nossa liderança, Senhor. Daqueles que estão em cargos de autoridade, Senhor. E se esqueceram que quem os colocou ali foi o Senhor, Pai. E tem cometido não pecados, Pai, mas crimes. Crimes, Senhor. Mas o Senhor é um Deus justo, Pai. E eu oro, Pai, para que o Senhor diz, Jesus, que se o teu olho te faz pecar, né, é melhor arrancá-lo fora do que entrar no reino do que ir para o inferno, né, tendo os dois olhos. Então, Senhor, se necessário, corta, Pai, na nossa carne, Pai, porque o melhor é ir para o céu. Então, vem, Pai, corta. Que aquele ramo que não está dando fruto seja cortado, Pai, em nome de Jesus. Mas eu ainda, Pai, clamo que ele não seja lançado no fogo, mas que quando ele sentir a dor do corte, que ainda assim, Espírito Santo, que o Senhor encontre lugar para gerar arrependimento, para que ele venha novamente, depois de arrependido, ser inserido de novo na videira, e assim seja salvo, gere frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem retirar o Saul do nosso meio, do meio da igreja, que é aquele que tem aparência. Saul representa, Saul é um rei, foi um rei, ele representa o que tem liderança, o que tem governo, o que exerce, né, algum tipo de cargo, tem algum tipo de cargo, algum tipo de função no nosso meio. Mas hoje, Jesus, infelizmente, Saul no nosso meio, Senhor, ele só tem aparência. Ele não tem mais o Espírito Santo. O que ele tem dentro dele é um espírito maligno, Senhor. Ele ainda ocupa um cargo de liderança, mas ele não é mais guiado pelo Espírito Santo. Ele já foi abandonado, ele é um galho seco. E hoje o que ele tem dentro dele é um espírito maligno que o atormenta, Senhor. Então, em nome de Jesus, remove Saul, Pai querido, dos cargos que ele exerce, do lugar que ele ocupa, mas não para sua perdição, mas para ser tratado e para que ele encontre ainda um lugar de salvação. E levanta nesta nação, na igreja brasileira, os Davis, aqueles que estão sendo preparados, Pai, aqueles que também já foram preparados, aqueles que foram e estão sendo podados. É hora deles tomarem o reino, Senhor. É hora, e eu oro pela transferência de recursos, de status, de acessos, de unção, de autoridade, de poder, que essa unção
que esse acesso, que esse status, que essa autoridade, que esse poder saia de Saul e seja transferido para Davi, Senhor. Aqueles que assistiram os vídeos anteriores vão entender perfeitamente do que se trata. Que o Senhor realize essa transferência de recursos, Senhor. Eu estou falando da igreja ainda. Que o Senhor venha transferir, Senhor, o status, o acesso, os recursos de Saul para Davi, Jesus, para Davi. Isso se trata de corte e de poda, Senhor, de manutenção do reino. Nós estamos pedindo para que as pessoas, não venham a ser salvas, não é essa a oração, é uma oração de conserto, de arrependimento, Jesus. Em nome de Jesus, transfere os governos de Saul para Davi, para os escolhidos, e que Davi, Davi, se você errar, se você pecar, não seja como Saul. Se arrependa, se humilhe, confesse o seu pecado quando você pecar. Tome a atitude correta. Tome a atitude correta. Você, Davi, esse vídeo vai chegar até você e você vai entender que Deus está falando com você e você vai sentir Deus transferindo para você. Você vai sentir Deus transferindo para você, Davi. Receba o que Deus tem para você, Davi. Sobre essa nação, algo grande está sendo liberado da parte de Deus. Algo grande está sendo liberado sobre a igreja brasileira. Eu não estou falando que não haverão lutas, não estou falando que não haverão conflitos, eu estou falando que espiritualmente algo grande da parte de Deus está sendo liberado sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, e que um espírito de arrependimento está fluindo na igreja brasileira, e que aqueles que se conectarem com o espírito de arrependimento vão fazer parte deste movimento, desta unção do Espírito Santo, porque é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Amém? E agora nós oramos pela nossa nação, pelo Brasil, pelos nossos governantes. Nós oramos por todos os nossos governantes. Por todos os nossos governantes. Não é verdade? Por todos aqueles que estão no Senado, por todos aqueles que estão na Câmara dos Deputados, pelo nosso presidente, atualmente, que é o Lula. E eu oro também ali, Senhor, por todo esse conflito que está sobre a nossa nação. Não é verdade? Nós sabemos, Senhor, porque essa é a mensagem que essas pessoas que estão em poder nos passam, que eles não ligam para o povo, Senhor. Eles não ligam para o povo, eles ligam, na verdade, para o poder, para o dinheiro, para acessos. Mas o Senhor está acima dessas pessoas. E eu oro, Pai, porque o Senhor permite determinadas situações que nós não entendemos. Mas eu oro, Pai, que o Senhor venha conduzir o coração dessas pessoas para que a sua vontade seja feita. Nós estamos aqui apenas para orar pela nossa vontade. A nossa vontade é de orar para que haja prosperidade no Brasil, para que não haja mais corrupção, para que aqueles que são corruptos saiam do poder, que eles saiam do poder, não é verdade? Mas eu também entendo que o Senhor permite certas coisas, assim como o Senhor permitiu na vida de Paulo, um espinho na carne. E muitas das vezes no Brasil existem determinadas situações que Deus não remove para servir como espinho na nossa carne. Porque se tudo correr bem, nós não nos dobramos para Deus, nós não olhamos para Deus. Então muitas situações soam e funcionam como um espinho na carne do povo brasileiro. Mas eu peço a Ti, Senhor, tenha misericórdia do nosso povo. Traga um pouco de alívio, traga justiça para essa nação. Sabe o que eu quero orar, Senhor? Que o Senhor faça a sua vontade na vida do Lula, que o Senhor faça a sua vontade na vida do Alexandre de Moraes, que o Senhor faça a sua vontade na vida do Bolsonaro, que o Senhor faça a sua vontade na vida do Silas Malafaia, que o Senhor faça a sua vontade no Senado, na Câmara dos Deputados. Eu não creio, Jesus, porque a Tua palavra me direciona a isso, que esse mundo vai ser um mar de rosas. Mas eu peço por alívio, clamo por justiça, clamo para que tudo coopere para o bem da Sua igreja, ainda aquilo que nós não entendemos, Senhor. Eu oro para que aquilo que tem que acontecer, para que aqueles que cometeram crimes paguem pelos seus crimes. Mas eu oro por salvação, Jesus. Oro para que
o Lula seja salvo, eu oro para que o Bolsonaro seja salvo, eu oro para que Alexandre de Moraes seja salvo, para que todos os deputados sejam salvos, mas também oro para que haja justiça, Senhor, que aquele que cometeu crime, que pague, não é verdade? Então, esse é um país corrupto, não tem como não falar que não é. Esse que é um país corrupto, e eu clamo, Jesus, não pela justiça aos meus próprios olhos, pelo que eu acho que é certo, mas para que o Senhor realize justiça no nosso meio, para que o Senhor traga justiça nesse país, e principalmente para que venhamos ter uma vida quieta e sossegada, que o Senhor entre, na verdade, nesse embate entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Senhor conduza essa situação. O Senhor está acima do Trump, acima do Lula, acima do ego dessas pessoas, na verdade, porque essas pessoas com suas atitudes não demonstram te conhecer. Com a boca elas professam isso, mas te conhecer, as suas atitudes para com o povo demonstram algo totalmente diferente. É verdade, mas o Senhor ainda assim está acima dessas pessoas. Conduza a situação para que nós venhamos ter paz aqui no Brasil, para que nós venhamos ter uma vida sossegada, para que a tua obra flua, para que o teu povo tenha liberdade, é verdade? E que todos possam conhecer a bondade das mãos do Senhor. Conduza essa situação, que o Senhor traga paz, Pai, para o coração dessas pessoas que estão tão aflitas, olhando para esse cenário global, para os seus servos, para os seus filhos. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. E eu oro agora, Pai, para terminar, pelas causas impossíveis dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, daqueles que colocaram suas causas nos comentários, escreveram suas causas nos comentários. Eu oro pelas causas impossíveis, sejam causas relacionadas à saúde, problemas financeiros, emprego, relacionamento, chamado, ministério, relacionamento, enfermidade emocional e física, psicológica, seja qual for a causa impossível, Senhor, que os meus irmãos estão colocando diante do Senhor, eu oro e intercedo por essas causas, para que o Senhor venha corresponder à fé dessas pessoas, Senhor. Mostra para elas que o Senhor é Deus, mostra para elas que o Senhor é bom. Ainda, Pai, né, que o Senhor não faça o que elas querem da maneira que elas querem. Confirma no coração delas com paz e com descanso. Muitas das vezes, né, nós não vamos receber o que estamos pedindo, mas sentir a paz do Senhor e o descanso do Senhor já é o suficiente para acalmar o nosso coração, saber que o Senhor está no controle e que o Senhor nos ouviu. Só que o Senhor ainda não realizou e não fez, porque o Senhor tem algo maior e melhor, ainda que nós não entendemos. Mas eu oro. Realiza na vida dos meus irmãos o impossível. O Senhor não iria me direcionar para orar por causas impossíveis se o Senhor não fosse realizar algo impossível. Abre portas, Pai. Gera recursos, Senhor, em nome de Jesus. Envia recursos e faça de uma maneira que eles venham ver que foi o Senhor que fez, que não foi a circunstância, que não foi o acaso, que não foi o homem, mas foi o Senhor que fez. Faz dessa forma, Senhor, de uma forma que o teu nome vai ser glorificado. Gera um milagre, envia calma, paz, descanso, gera fé, em nome de Jesus nesses corações, e que em nome de Jesus, Pai, o milagre, o impossível aconteça, e que eles possam vir aqui nos comentários testemunhar as coisas, as maravilhas que o Senhor fez na vida deles, Pai. Senhor, realiza o impossível. Eu acredito que o Senhor vai realizar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai gerar o recurso, o Senhor vai realizar o milagre, o Senhor vai enviar a cura, o Senhor vai ressuscitar o morto, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Em nome de Jesus, é isso, Pai, que nós te pedimos. É por isso que nós oramos. E meu irmão, minha irmã, tenha certeza que Deus está no controle. E eu quero dizer para você, vai para o secreto. Algo novo e poderoso está começando e vai começar no secreto. Vai começar no secreto, vai começar
no secreto, vai para o teu quarto, esquece do mundo, dos problemas, do WhatsApp por um tempo e se foque em Jesus. Amém? Esse foi o nosso primeiro vídeo de oração, intercessão pelo Brasil, pela igreja brasileira, pela sua vida. E assim que Deus continuar nos direcionando, nós vamos vir aqui entregar uma palavra, orar, interceder e servir como um canal de Deus para aquilo que Ele quer. Que Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente, que o Espírito Santo flua na sua vida poderosamente e fique em paz, porque Deus está no controle. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.